Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Nesse caso aqui mais um vídeo voltado à parte de fabricação mecânica. E aí vamos para o enunciado, né? E analisar aqui a resolução, né? Então, uma questão aí bem no estilo concurso, né? Para a área técnica aí voltado a segmento da mecânica industrial, né? Bom, vamos lá. É uma empresa de manufatura, um operador de torno CNC precisa usinar uma peça cilíndrica de aço, né? A peça bruta tem um diâmetro de 100 milímetros, né? E precisa ser reduzida para 80 milímetros, né? Então, esse contexto inicial aqui, né, traz um detalhe exatamente da diferença, né, do diâmetro que você vai ter entre a condição 1 da peça, né? Ou seja, que ela vai ter 100 milímetros de diâmetro, e da condição final da peça, que vai ter um diâmetro menor, nesse caso de 80 milímetros, né? Então, aí já fala sobre questão de remoção de material. Bom, o comprimento da peça a ser usinada é de 300 milímetros, né? Então, essa peça bruta, né, ela vai ter um comprimento útil para ser usinado de 300 milímetros. Né? Então, esse será o comprimento referente à usinagem, né? 300 milímetros voltado à usinagem, beleza. O operador está utilizando uma ferramenta com avanço de 0,2 milímetros por volta, né? Esse parâmetro 0,2 milímetros por volta, né? Essa questão da volta pode ser considerado giro também, né? E eu falo isso, parece ser até óbvio, né? É óbvio, mas é porque algumas literaturas trazem essa referência, né? O valor de avanço, né, indicado por giro, né, revolução, né? Então, nesse caso aí, volta, giro, revolução, vai trazer o mesmo contexto, né, do parâmetro do avanço. Na máquina, né, aplicado à usinagem convencional, né, caso fosse um torno convencional, né, esses parâmetros eles aparecem em tabelas, né, para você selecionar, né, obviamente, um avanço específico. No caso do torno CNC, né, você vai na programação é onde é inserido, né, esse parâmetro, né? E aí no caso a indicação do avanço ali específico que vai ter a cada giro aplicado ali a usinagem. Bom, então continuando, a rotação da peça ajustada, a rotação da peça foi ajustada para 600 RPM. Aí, considerando que a usinagem será feita em uma única passagem, qual será o tempo total de usinagem? Antes de ir para a análise final, né, esse detalhe aqui é bem interessante. Ó. Única passagem, ou seja, deixa eu tirar aqui e fazer um esboço. Você vai ter lá a peça, né, com esse diâmetro de 100 milímetros. Você vai ter o comprimento útil, né, o qual a ferramenta vai deslocar para fazer a usinagem, né, que nesse caso é 300 milímetros, né, seria esse comprimento útil aí da operação. E tem essa indicação que exatamente a ferramenta de corte, ela vai realizar o movimento em uma única passagem, ou seja, um único movimento efetivo de corte ali na operação. Essa questão do movimento de corte, né, ela é super importante porque, no caso, a questão é sobre tempo de usinagem, então quer dizer que ela vai fazer um único movimento que vai reduzir de 100 milímetros para 80, né? Então aí inclusive um valor enorme, né? Vai ter a 20 milímetros, né? É uma questão didática, né? Aí extraída de concurso, né? Seleção, enfim. Então você tem aí 20 milímetros para serem retirados de uma única vez, né? Mas aí no caso a questão não é sobre o volume de material, e sim sobre o tempo. Então essa questão da passada, ela é super importante porque vai ser um único movimento levando em consideração aqueles dois parâmetros que já foram citados, né? Nesse caso, a rotação, que é 600 RPM, né? E o avanço, que é 0,2 giros, né? Por volta, né? Então, ou melhor, 0,2 milímetros, né? Por volta, né? Então, aí a gente tem o detalhe aí para a questão. E o objetivo é exatamente saber em quanto tempo essa ferramenta vai executar esse movimento, né? Cortando comprimento 300 milímetros, né? E diminuindo o diâmetro de 100 para 80. O que a gente precisa ficar atento nesse caso é exatamente esse parâmetro aqui,
né, do avanço e da rotação. Porque o que é que acontece? Aqui está informando que toda vez que a placa, né, a máquina der um giro, né, a peça der um giro, ele vai avançar 0,2 milímetros. Então, exemplo, quando ela der um giro, vai avançar 0,2, quando der o segundo giro, vai avançar mais 0,2 e assim sucessivamente. E o detalhe é exatamente quantos giros ela vai dar em um minuto, 600. Então, se para cada giro você vai ter 0,2 e ela vai ter 600 giros, a gente já tem um parâmetro importante que é a questão aqui do tempo, minuto. Ou seja, como são 600 giros em um minuto, é só pegar 600, multiplicar por 0,2, que você vai ter exatamente o deslocamento, né, que essa ferramenta vai fazer em um minuto. Aí por que um minuto? Porque são 600 giros em um minuto. É o parâmetro lá de 600 rotações por minuto. Então, nesse caso, 600 multiplicado por 0,2 vai dar 120 milímetros. Isso significa o que na prática? Que quando essa máquina atingir 1 minuto de operação, a ferramenta vai ter deslocado 120 milímetros, né? Pouco menos ali da metade, né? Já que a metade seria 150. Então, ela deslocou esses 120 milímetros em 1 minuto e ela vai continuar usinando até completar. E a pergunta é exatamente quanto tempo ela vai completar isso. Então, se a gente tem aqui um fator proporcional, a gente pode utilizar uma regra de 3 para resolver, ou seja, com o parâmetro indicado, a ferramenta desloca em 1 minuto 120 milímetros, e aí no caso eu quero saber em quantos minutos ela vai deslocar os 300 milímetros. Então a gente pode fazer isso aqui, vou colocar aqui já a conta. A gente vai ter 1 minuto, eu gosto sempre de colocar em segundos, então em 60 segundos ela vai deslocar 120 milímetros, e exatamente eu quero saber em quantos segundos, né? Tem aqui x segundos, ela vai deslocar os 300 milímetros. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer 300 multiplicado por 60, o resultado divide por 120. A gente vai ficar com a resposta em segundos e é só converter para minutos. Você vai ter aqui 300 multiplicado por 60, né? Nesse caso aí vai dar 18.000. Deixa eu colocar aqui já entre parênteses, vai dar 18.000. Esse resultado você vai dividir exatamente lá por 120 e vai encontrar o resultado em segundos. 18.000 dividido por 120 vai dar igual a 150. 150 segundos. Então, isso aqui é a resposta. Só que observa que as alternativas aqui estão em minutos, então é só converter, né? Nesse caso, 2 minutos equivalem a 120 segundos, obviamente, né? Já que 1 minuto é 60 segundos. Então, se 2 minutos é igual a 120 segundos, está faltando quanto para chegar em 150? Faltando 30 segundos. 30 segundos, metade de 1 minuto, né? Então, você já tem 2 minutos mais a metade de 1 minuto, que é meio minuto. Então, o resultado final vai dar 2,5 minutos, né? Então, esse é o tempo aí de usinagem dessa peça. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Vídeos novos todos os dias. Curta, compartilhe, divulgue. E é isso. Valeu.